mas muitas pessoas que trabalhavam com Alexi, trabalham, né, escreveram artigos, enfim, e a própria jurisprudência hã, não se aprofunda na teoria. Parte de alguns pressupostos como axiomas e retira consequências daí. Falando, o que que eu faço daí? A teoria dos princípios, ela contribuiu na discussão, como assim, como um reforço para aquilo que a jurisprudência já vinha fazendo. A jurisprudência já Sim. vinha trabalhando com a ideia de aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, porque a própria Constituição fala isso. E antes do Alex ser recepcionado no Brasil, já havia decisões, inclusive no Tribunal de Justiça aqui do nosso estado, concedendo remédios, enfim, essa discussão já estava posta, a teoria veio, eu diria, para dar um suporte teórico mais Teórico, robusto, né. né? Sim. E aí, depois que ela deu esse suporte, permitiu uma amplitude maior daquilo que já vinha sendo feito. Mas ela não ocasionou necessariamente Sim. esse fenômeno. Esse Mas fenômeno já mas é. assim, ó, eu entendi o que você quer dizer, mas me parece que uma coisa é quando você vê o controle concentrado da constitucionalidade no tribunal, né, constitucional, né, e outra coisa quando é recebida já com toda essa festividade, né, com a novidade de uma Constituição cheia de direitos fundamentais e direitos sociais, né, que se almeja que sejam efetivados, e já vem nesse clima assim, agora temos o controle difuso, né? Então, Claro, pronto, é isso aí. aí virou festa, Isso na verdade, virou um tu tem método, absoluta razão. é, tipo assim, pega o carro, traz o carro, sei lá, dos Estados Unidos para rodar com a gasolina misturada com álcool aqui, né? Porque Mais ou menos isso. O que que acontece? Tu tem razão. E isso é um ponto que eu trato na minha tese também. Essa diferença entre os modelos de jurisdição constitucional alemã e brasileira é um problema já para a recepção da teoria. Porque tudo que o Alex está falando, ele está falando pensando no Tribunal Constitucional alemão. Os juízes originários, a jurisdição ordinária na Alemanha não tem controle de constitucionalidade. Eles não fazem essa aplicação da Constituição direta nos casos concretos. Quando há uma questão constitucional, ela é submetida para o tribunal. E aí o tribunal que vai decidir, né? O Tribunal Constitucional de forma aí objetiva, né? Com efeito erga omnes. No Brasil já tem uma diferença. Todos os juízes têm essa capacidade, né? De aplicar a Constituição diretamente. Isso é um problema que eu ataco na minha tese, tá? Inclusive, eu tenho um texto que vai sair num artigo, numa coletânea de artigos sobre jurisdição e direitos sociais, em que eu defendo que no Brasil, isso é um parênteses, tá? No Brasil não existe competência para controle de constitucionalidade difuso por omissão. De novo, existe o controle difuso de constitucionalidade no Brasil. Existe, desde 1891, inspiração do modelo americano que a gente recepcionou na nossa Primeira República. Em 88, o Constituinte, por influência da Constituição Portuguesa, positivou o controle por omissão, controle de constitucionalidade por omissão. Tá? omissão Desde legislativa, né? então, Isso aí, omissão isso, legislativa. desde então, a gente compreendeu a doutrina e a jurisprudência que, como existe controle difuso desde 1871 e como existe controle por omissão, existe controle difuso por omissão. Eu escrevi um artigo dizendo que não existe, demonstrando na história da nossa Constituição, no direito comparado e com argumentos do próprio texto constitucional que essa competência não existe. O que os juízes fazem quando eles exercem um controle difuso por omissão é uma usurpação de competência do Supremo. Mas isso é uma outra discussão que eu também trato na minha tese, nesse artigo que deve sair até o final, até o meio do ano aí, porque é uma chave dentro da minha teoria esse ponto de partida. Mas fechando parênteses, a prática dessa recepção da teoria do Alex ocasionou, né, um robustecimento da possibilidade teórica dos juízes aplicarem os direitos fundamentais nos casos concretos. Essa é a consequência. Não só a teoria do Alex, mas a teoria do Alex contribuiu muito para isso. Bom, mas é tão simples assim a teoria dele, que simplesmente distingue entre princípios e regras e subsunção e ponderação, e é só isso que preciso saber para aplicar a teoria. Não, não é. E esse é o ponto do meu primeiro capítulo da tese, e é o que eu vou falar rapidamente agora aqui. O conceito de princípios do Alex não é só isso, de normas que são aplicadas de forma gradativa, que supõem a colisão com outras normas e são aplicáveis via ponderação.
Não é só isso. O que que o Alex diz? Isso no próprio livro Teoria dos Direitos Fundamentais. Ele diz assim, ó, os princípios, eles têm uma característica de abertura, do ponto de vista semântico e estrutural. Ou seja, eles são normas jurídicas abertas semanticamente e estruturalmente. O que que é abertura semântica? É exatamente o que eu tinha dito antes. Eu não consigo, lendo a Constituição alemã, saber exatamente, ou totalmente, ou definitivamente o conteúdo do direito fundamental. Porque a forma como esses direitos são positivados é muito ampla, muito genérica. Isso o Alex chama de abertura semântica. Tá? Além disso, essas normas têm uma abertura estrutural, que diz respeito à relação entre o direito, previsto na Constituição alemã, e o papel do Estado. O que o Estado tem que fazer quando aquele direito está em pauta? Que tipo de ação ele tem que realizar? Comissiva ou omissiva? Nem sempre eu consigo saber exatamente o que a Constituição quer dizer, do ponto de vista semântico e depois estrutural. Isso é uma característica dos princípios. Eles são abertos semântica e estruturalmente. Como é que eu soluciono esse problema da abertura, né, semântica e estrutural? Eu faço o que o Alex chama de uma relação de precisação. Eu, interpretativamente, dentro do processo da ponderação, que pressupõe a colisão entre princípios, né, entre direitos fundamentais, eu vou especificando. Eu vou dando mais especial ou específico, ou menos genérico, o conteúdo do direito fundamental do ponto de vista semântico. Eu vou dizendo, olha, aquela previsão genérica da Constituição, ela direciona a interpretação para esse foco. Para depois, no final, eu dizer, olha, tendo essa precisação, dito qual é o conteúdo do direito, eu sei agora o que eu posso exigir do Estado. Se é uma omissão, de terceiros, né? Se é uma omissão ou uma ação, e que tipo de omissão e que tipo de ação. Então, o Alex pressupõe que princípios e direitos fundamentais, por via de consequência, são abertos semântica e estruturalmente e carecem de uma relação de precisação para poderem ser aplicados. Porque essa abertura semântica e estrutural não permite uma aplicação direta, como é o caso das regras. Né? Os princípios não funcionam assim. Então, os direitos fundamentais também não funcionam assim. Se tu me Precisam dessa permitir, precisação e eles colidem. A ponderação é o método, o único método de resolução desse problema para a aplicação dos princípios do caso concreto. Na verdade, a ponderação entre princípios vai gerar uma regra, né, sim. que é exatamente o que é devido naquele caso. Tá? Esse processo de precisação dessa abertura semântica estrutural vai gerar uma regra lá no final que vai dizer exatamente o que eu preciso saber, né, no caso concreto.